De volta no intervalo e nós já estamos em frente à Casa Dia. A Casa Dia é uma das 3 clínicas de Divinópolis, uma das 3 únicas que estão aptas a receber pessoas para se tratarem do vício, do álcool, das drogas, porque foi feito um trabalho pela vigilância e aqui o tratamento ele é completamente diferenciado, estrutura, a maneira de tratar inclusive os recuperandos. E a gente vai ouvir agora desses homens, né, o que mudou na vida deles, o que eles estão encontrando aqui nesse local. A Casa Dia existe há 17 anos. Começou com esse moço aqui, ó, Rui Faria. Prazer. Prazer é meu. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Quase 18 anos. Quase 18 anos de muita luta e de muita alegria. De poder amar o próximo e dar oportunidade para as pessoas mudarem de vida. Como é que começou tudo isso, Rui? Casa Dia começou porque eu recebi ajuda de outras pessoas. Eu sou um dependente químico em recuperação. Recebi ajuda e decidi ajudar os outros. Você tem ideia de quantas pessoas já passaram por aqui? Mais de 1.500 pessoas. Nesses 17 anos. Nesses 17 anos. É muita família, é muita gente que foi beneficiada com o apoio da sociedade. Porque a Casa Dia, às vezes as pessoas veem eu na frente, mas não é eu que faço o trabalho. O trabalho quem faz é cada um com uma ajuda, um saco de arroz, pessoa que doa um tijolo para construção, que continua ajudando para manter, né? Porque a gente constrói e depois a gente tem que manter, né? Então, assim... Porque aqui ninguém paga nada. Ninguém paga nada, é totalmente gratuito. Todas as vagas da Casa Dia são gratuitas. A gente já recebeu empresário, advogado, administrador de empresa, né, psicólogo, várias pessoas, né, de vários níveis sociais. Eu recebi professores universitários aqui, né? Então, assim, a droga não escolhe. A pessoa deu brecha, ela entra e vai destruir a vida, né, da pessoa. Porque não tem outro caminho. O caminho da droga é esse, ela leva à destruição da família, da pessoa, do indivíduo, né? O que a gente vê na rua é só a pontinha do iceberg. O maior problema está dentro dos apartamentos, das casas, dos condomínios. A droga está agindo aonde que a gente não imagina que ela está. Então a ação tem que ser muito mais potente para a gente poder combater isso. E a gente só vence o mal com amor. Então vamos lá conhecer essa estrutura? Vamos lá. Eu estou aqui com a Carolina, que é psicóloga, responsável técnica, né, aqui pela Casa Dia, e também a Gislane, que é assistente social, que dá apoio às famílias, aos recuperandos. Aqui eles têm várias atividades e tem uma estrutura enorme à disposição deles, né? A gente trabalha com um programa de prevenção de recaída, consequências do uso de álcool e droga, um projeto de reinserção social. Sempre quando o acolhido chega, a gente procura conhecer aquele acolhido, a sua história, para a gente traçar junto com ele, o familiar ou uma pessoa com ele responsável, o seu plano de atendimento singular, tentando observar as particularidades para que aquele acolhido volte, né, numa reinserção favorável para projeto de recuperação da vida dele. O álcool é uma droga, mas a gente tem, assim, até por senso comum, como é liberado, a gente não trata muito assim como droga, mas a gente sabe que, infelizmente, às vezes é a porta de entrada, né, Carolina? É o que a gente observa, né? Porque quando a pessoa vem, a gente faz um estudo, uma pesquisa, desde o início do uso, a primeira vez, e a grande maioria começa com o álcool, bem antes da adolescência, às vezes. E, na adolescência, aumenta o uso do álcool e entra o uso de maconha e outras drogas. Gislane, até que ponto a estrutura familiar, essa questão social, está ligada ao uso de drogas, de álcool? Então, a questão da estrutura familiar, que às vezes, é igual como a Carolina falou, não tem um apoio da família, o uso, né, vivenciado, às vezes, até dentro de casa, isso interfere muito, né? Então, muitas vezes, a gente trabalha até com a questão de até mudança geográfica, né, para estar amenizando, né, durante o pós-tratamento. Ou seja, tirar aquela pessoa daquele local ali, daquele convívio. Isso, do convívio ali, né, que é prejudicial. A questão social também influencia muito? Pessoas, às vezes, mais pobres, sem estrutura? Como é que você enxerga isso? Como é que você vê isso aqui? Eu acho que é muito relativo, né? Porque você vê que chegam pessoas de várias formas aqui, estruturas, famílias boas,
né? Mas é a questão do convívio na casa, como a Carolina relatou, né? Que muitas vezes aquele conflito familiar ali dentro leva ao uso, né? Lógico que esse termo social, né, abrange um pouco também, né? A questão da pobreza, né? Isso contribui muito. Agora tem um detalhe, a gente falou sobre encaminhamento aqui em Divinópolis, que é feito pelo CAPS-AD, mas na verdade tem uma regulamentação estadual, não é isso, Carolina? Isso. Minas Gerais hoje tem uma lei estadual que regulamenta as comunidades terapêuticas e estabelece que o acolhimento ele só deve ser feito mediante avaliação clínica, psiquiátrica e odontológica e a pessoa deve ser encaminhada num serviço público de saúde. No caso aqui em Divinópolis, o CAPS. Isso. Divinópolis criou um fluxograma, né? Como tem um CAPS-AD, a porta de entrada é o CAPS-AD, as pessoas podem chegar lá direto. Ou, por exemplo, aquelas que procuram a gente diretamente, a gente faz o encaminhamento para o CAPS, que vai avaliar se é o caso, apresenta a proposta também do tratamento ambulatorial. Às vezes a internação aqui, às vezes pode ficar lá. Isso, né? Junto com o paciente é avaliado se o melhor é o tratamento ambulatorial ou encaminhamento à comunidade terapêutica. Agora, para as pessoas que estão assistindo e não são daqui, de repente na cidade delas não tem o CAPS-AD, ela pode procurar qualquer unidade de saúde, né, do governo. Isso, qualquer posto de saúde, né, muitos não têm estabelecido, mas pode procurar, falar que quer, né, procurar um acolhimento numa comunidade terapêutica e falar que precisa dessas 3 avaliações. Normalmente, os municípios que não têm o CAPS-AD, eles costumam ter um psiquiatra que faz um atendimento, né, e esse psiquiatra atende e, após essas avaliações, ele é encaminhado conforme as condições dele. Além desse apoio psicológico, do apoio da família, que a gente já falou no programa de hoje, tem a questão também do exemplo, que é muito importante. Aqui na Casa Dia a gente tem, está aqui o Fábio que hoje é coordenador da Casa Dia, mas chegou aqui, né, Fábio, numa situação completamente diferente. Exatamente. Assim como outras pessoas, né, ou a maioria, eu cheguei aqui destruído, né? Não tinha mais condições psicológicas nem físicas de estar vivendo na rua. Então eu busquei uma ajuda e achei a Casa Dia. Foi onde que abriu as portas para mim e me mostrou uma outra maneira de viver. E depois você pode compartilhar isso com quem chega aqui, de certa forma ajuda eles também. Com certeza, porque as pessoas se identificam, né, com a história de vida, com as lutas, com as dificuldades que eu passei e elas veem, né, um exemplo daquilo que elas podem também alcançar, que é a sobriedade delas. Desde a idade tenra, dos meus 13, 14 anos, eu bebia, usava algum tipo de substância, mas tinha uma vida relativamente controlada. Né? Eu consegui constituir família, trabalhar, ter alguns bens materiais, mas chegou um momento que a dependência química apossou da minha vida. Então, tudo que eu fazia era em prol para usar droga e álcool. É hora de intervalo, eu volto já já com mais Alterosa Comunidade. Sai daí não.